por volta de 8 anos atrás que eu fiz uma descoberta incrível. Eu descobri que eu não sou o centro do universo. E é verdade. Foram exatos 32 anos, 8 meses e 9 dias para que acontecesse essa descoberta. Eu achava profundamente que eu era, que a NASA estava completamente errada. Nessa época, eu me lembro de estar passando por uma grave crise financeira. Eu, minha esposa e a minha esposa não estávamos nada bem. As dívidas a cada dia aumentavam e minha empresa estava para fechar. Mas um belo dia, eu acordo pela manhã. Minha esposa já tinha saído para trabalhar e eu encontro um bilhete. E nele estava escrito: "Parabéns, você vai ser papai". E foi nesse dia, num misto de muita tristeza pelos momentos que eu estava passando, mas de muita alegria pela notícia, que eu comecei a ver o mundo diferente. Eu descobri que havia uma outra pessoa que era o centro do universo, a minha futura filha. Mas mais do que isso, um outro ser humano. E a partir desse momento, eu comecei a rever vários dos meus conceitos de vida. E um dos mais marcantes dele aconteceu na minha profissão. Eu sou publicitário, né, uma espécie praticamente em extinção, né? E o meu trabalho, basicamente, é oferecer soluções para empresas através da comunicação. E naquele período eu me lembro muito bem que, durante o meu trabalho, as minhas ideias e as minhas soluções não estavam mais sendo aprovadas como eram antes. E isso não fazia muito sentido. Afinal, quanto mais eu estudava, quanto mais eu trabalhava, mais eu acreditava que mais sucesso eu iria ter. Mas não era isso o que vinha acontecendo dia após dia. Foi quando então eu comecei a me colocar do outro lado, do lado das outras pessoas. E eu vi que eu não estava sozinho. Por exemplo, você vai a um médico hoje com algum problema de saúde. O médico diagnostica o que você tem, propõe um tratamento. E o que você faz assim que você sai do consultório? Você liga para os seus amigos, você entra na internet, você marca consultas com outros médicos para ter a segunda, terceira ou quarta opinião, para decidir se você concorda ou não com a opinião de um especialista, se você vai realmente seguir o seu tratamento. Era preciso reconhecer, realmente o mundo havia mudado. E se as pessoas estão com dificuldade em confiar em seus médicos, vocês imaginam em publicitários. E a partir desse momento, eu fiquei obcecado em entender como as pessoas fazem as suas escolhas. Isso era fundamental para a minha vida. E foi quando, de tanto observar as situações de escolhas, tanto dos meus clientes, ou dos meus amigos quando pedem pizza em casa, ou da minha família que escolhe o cardápio, ou no shopping, em todas as situações que havia uma escolha, eu estava observando. Até que um dia eu identifiquei que existe um padrão em todas as formas que a gente faz as escolhas. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês. Como nós somos seres humanos, todas as nossas escolhas, nós estamos escolhendo as experiências que nós desejamos viver. E elas são apenas 3. Nossas experiências podem repetir as que vêm do passado. Elas são tradicionais, elas são clássicas. Existe uma outra opção, que eu chamo ela de moderno. Nós gostamos do passado, mas nós também estamos abertos a novas experiências. Existem as opções que eu chamo de ousadas. É quando você não tem referência, tudo é diferente. E é quando você está de frente destas 3 opções simultâneas, é que você tem as condições de fazer a sua escolha. Antigamente, nós utilizávamos o nosso gosto para fazer essas escolhas. No mundo de poucas opções, fazia sentido. Você tinha um conhecimento prévio de quase todas elas, então você poderia fazer uma escolha da experiência que queria viver. Imagine vocês na cafeteria,
na padaria que vocês mais gostam. Você sempre escolhe aquele cafezinho que você gosta. Na verdade, você está escolhendo uma experiência que será repetida, se comparado com as outras que existem no cardápio. Mas no mundo de infinitas opções, o qual nós vivemos hoje, é diferente. Imagine vocês que reformaram a sua casa, o seu apartamento, e vocês decidiram por trocar a mesa da sala de jantar. Quando você vai ao mercado buscar a solução, seja numa loja física ou numa loja virtual, você encontra uma enormidade de opções. E você muitas vezes não tem o conhecimento técnico, ou de design, ou de decoração para saber o que é melhor para você. Você apenas sabe o que você quer mudar. Você consulta especialistas da área, você consulta os amigos, a internet, e você continua na dúvida. Muitas vezes, você não consegue escolher, e você mantém a sua mesa antiga, porque você está em dúvida. E muitas vezes, quando você escolhe, basta uma cor diferente, aquela que não combina com o seu quadro, para você autorrecriminar e dizer: poxa, de tantas opções que existiam no mundo, eu escolhi justamente a errada. E você também se frustra. Mas se nós olharmos pelo olhar do painel de experiências, e você, por exemplo, tem na sua casa uma mesa retangular, ela é uma opção clássica. Você pode escolher por repeti-la e trocar por uma mesa retangular. Ou não, ou você pode querer mudar um pouquinho. Você pode escolher uma mesa quadrada. Ou você pode mudar completamente, escolher algo redondo. A partir desse caminho, você consegue começar a ter as visões da experiência que você quer ter na sua casa e tomar uma decisão. Porque a única pessoa que pode escolher as experiências que quer viver é você mesmo. E esse painel funciona basicamente como um mercado de investimentos. Por exemplo, você decide fazer uma aplicação, um investimento, e você tem várias opções para você. Você fica em dúvida. Você pode contactar um especialista, você continua em dúvida. Porque a única pessoa que pode escolher experiências é você mesmo. E o que o mercado financeiro faz? Ele traz um histórico de todas as aplicações e apresenta para você as que têm baixo, médio e alto risco. E a partir dessa visão que você consegue olhar para os seus objetivos e tomar uma decisão. Provavelmente, se você quer guardar dinheiro para o seu filho quando ele entrar na faculdade, você não vai escolher a de maior risco. E assim por diante. Então, o painel de experiências, ele traz o histórico coletivo e o pessoal com muito respeito. Ele é um campo onde nós podemos conversar e voltar o nosso relacionamento humano. E depois de muito usar esse painel de experiências na vida profissional, eu passei a utilizá-lo na minha vida pessoal. Este é o meu perfil do Netflix, mas eu enxergo ele assim. Toda vez que eu vou escolher, por exemplo, uma viagem, basicamente assim, mas na verdade eu estou vendo assim. E após muitos anos utilizando o painel de experiências para as minhas escolhas, eu percebi algumas coisas. Eu comecei a viver todas as minhas escolhas de uma maneira intensamente. Eu vou dar o exemplo de um amigo meu que trabalha comigo, que conhece o painel de experiências e utilizou. Ele estava para se casar e a esposa dele estava com muita dificuldade em escolher como ela ia jogar o buquê na sua festa de casamento. E os dias passavam e ela não conseguia se decidir. Até no momento, como ele conhece o painel de experiências, chegou para ela e falou assim: olha, você pode jogar da maneira clássica, jogar o buquê para trás. Ou você pode mudar, você pode fazer o que as outras noivas estão fazendo. Você pode usar um buquê com fitas, por exemplo. Ou nós podemos criar, nós podemos fazer uma opção que ninguém fez. E quando ela escutou essas 3 opções, ela imediatamente escolheu. Ela escolheu jogar o buquê para trás e pela foto, provavelmente, ela foi muito feliz.
Outro ganho quando eu comecei a usar o painel de experiências é o autoconhecimento. Eu comecei a enxergar melhor as minhas ideias. Muitas vezes eu me achava super ousado e queria algum valor sobre isso, mas quando eu comparava as minhas experiências com a das outras pessoas, não era tão ousado assim. Ou seja, a gente tem menos frustrações, né? Eu não me arrependo mais de nenhuma das minhas escolhas. Por quê? Quando você olha através do olhar das experiências, não existe certo e não existe errado. Existe apenas experiências. Certa vez, eu fiz uma viagem a negócios. E eu me hospedei numa cidade por apenas um dia. Durante a noite eu senti sede e tomei uma garrafinha de água. No outro dia, às 5 horas da manhã, eu precisava fazer o check-out. E eu já havia pagado pela hospedagem antecipadamente. Essa água custava R$ 2,50. Mas quando eu olhei no meu bolso, eu não tinha esse valor. Eu tinha uma nota de R$ 2 e de R$ 50. E às 5 horas da manhã, tudo o que você não quer é algum tipo de conflito. E eu pensei, por que não usar o painel de experiências nesse momento? E o que eu fiz? Eu peguei a minha nota de R$ 2, a de R$ 50 e um cartão de crédito e coloquei sobre o balcão e perguntei para o responsável, qual é a forma de pagamento da sua escolha? Que você prefere? Ele olhou para mim e rapidamente se decidiu. Ele pegou a nota de R$ 2 e disse, boa viagem. Obrigado.